Falar de um assunto sério, que são os cânceres de estômago e esôfago. Doutor Limoni, bem, você, tudo bem? Vai falar sobre esse assunto que acaba deixando as pessoas preocupadas, porque você fala, nossa, câncer de estômago, super sério. Mas quando diagnosticado no início, o tratamento é até relativamente simples, Possibilidade de cura e tem que ser rápido. Como todo tipo de câncer, né? Exatamente. O tempo faz a diferença total no tratamento. Acho que eu falei de câncer, mas na verdade todas as doenças, né? Sim, todos os tipos de doenças. Eu acho que assim, tudo que é preventivo é barato, tudo que é terapêutico é caro. Porque a prevenção, você resolve e evita de repente até de ter um câncer ou pegar uma coisa no começo. Quando você tem que tratar, fica muito difícil, fica muito caro, porque você vai envolver quimioterapia, radioterapia, cirurgias de grande porte, coisa que às vezes você pode resolver em processos endoscópicos ou coisas mais simples, Só fazendo os exames. Exatamente. Ou evitando, que é o que a gente também vai falar hoje. Exatamente. Deixa eu pedir para os meninos colocarem aqui uma imagem que a gente tem, olha, dos estágios do tumor. Normalmente, existe um lugar que se percebe mais que esse tumor aparece dentro do estômago ou não? Sim, o estômago... toda a cavidade dele? Não, você pode ter em vários locais, né? No estômago, normalmente, a grande maioria são os adenocarcinomas, né? Eles sempre começam superficiais, como está aqui, né? E aí, se você não faz o diagnóstico... Estômago, na mucosa. Né? Depois ele vai invadindo, né, a submucosa, muscular, e aí, obviamente, os tratamentos e a sobrevida estão relacionados ao tempo. Por isso que nós falamos que tempo é importante. Mas existem vários tipos de tumor, alguns mais agressivos e outros menos agressivos também, né? Aqui, por exemplo, se você pega um tumor inicial, você remove endoscopicamente, você cura o doente, ele não precisa fazer mais quimioterapia, por endoscopia, que não é nem uma cirurgia. Mas quando você pega em estágios mais avançados, você vai ter que evoluir para uma cirurgia, vai ter que evoluir para outras coisas. Agora, quando você faz um exame de endoscopia e se percebe um tumor na mucosa do estômago, ele já é retirado na hora ou não? Normalmente é assim, se for alguma coisa polipoide, que é uma verruguinha, alguma coisa fácil, eles já acabam retirando, que a gente chama isso de mucosaectomia. Ele faz a biópsia e aí você vai ver se existe margem de segurança ou não. Se a margem de segurança estiver ok, ótimo, o procedimento foi um sucesso e mesmo assim esse doente vai entrar no screen de acompanhamento para ver se tem alguma coisa à distância, uma lesãozinha que foi para o fígado, foi para o baço, se foi para o pulmão, mesmo assim. Mas normalmente já está resolvido. Isso se fazendo a biópsia e vendo que era de fato um câncer. Um câncer, exatamente. Maligno, né? Agora, se tiver margem comprometida ou tiver já profundidade, aí você vai ter que estudar o caso. Lembrando que esses casos eles não são resolvidos só por uma pessoa. São casos complexos. Você tem que discutir com o oncologista clínico, você precisa discutir com o cirurgião, com o nutricionista, psicólogo. É um grupo multidisciplinar que tem que fazer o acompanhamento, porque é uma doença muito séria e que mata, né? Sim. Que mata. Agora, que pode sim trazer a cura se a pessoa também ter consciência que a partir de então a sua vida vai mudar. Sim. E o problema é que essas doenças demoram muito, porque assim, para você começar a ter sintomas de um câncer de estômago, demora, porque a cavidade é grande, você viu o desenho lá, é um buracão. Então até preencher, até aparecer, às vezes tem um sangramento, pode ocorrer uma perfuração, mas já está avançado. Então até você fazer o diagnóstico é muito complicado. Mas que exame que é o indicado para fazer uma checagem mesmo, para ver se a pessoa tem algum tumor? É endoscopia? A endoscopia acho que é uma boa, porque você tem acompanhamento a cada 5 anos, mais ou menos, após 45 anos, a gente tem indicado, né? E aí, se você tiver alguma úlcera, ou tiver alguma bactéria chamada Helicobacter pylori, ou tiver algum processo tipo metaplasia, quando o tecido muda por uma agressão crônica, e você já trata, com certeza você já está evitando que esse doente tenha câncer. Por exemplo, tem países que tem muito câncer, por exemplo, que nem no Japão. Então, eles já vão em empresa, eles param uma van, já fazem endoscopia nos próprios... Para a van e faz endoscopia em todos os funcionários? Nas fábricas, exatamente, porque a prevenção é muito importante. Então, é o que a gente chama de câncer precoce, é o câncer in situ. Eu pego no começo da doença, eu já curo endoscopicamente para evitar de ter que fazer uma cirurgia. Agora, o ideal seria que todas as pessoas fizessem de 5 em 5 anos? Depois dos 45 é aconselhável fazer isso, né? Porque não é só, também tem o câncer de esôfago também, que é outro agravante. A ultrassonografia não consegue no abdômen verificar nada ou ver alguma coisa? Não consegue. Não, né? A ultrassom ele funciona bem quando eu faço uma endoscopia, eu identifico a lesão e eu quero ver a profundidade disso. Aí eu faço uma endoscopia junto com o ultrassom. Aí eu analiso a profundidade da lesão. Porque tem muita gente que acha que a ultrassonografia se consegue visualizar tudo e não é bem assim, né? Não. É para ver a complicação, talvez, de um tumor gástrico. E não para se fazer um diagnóstico, né? Não. Aqui a gente tem um esôfago.
E o tumor no esôfago, ele também, assim como o de estômago, ele pega da parte externa da membrana e vai entrando, não? Aqui, se a gente parar, o esôfago ele é muito comprido, ele começa desde a região cervical, torácica e abdominal. Ele pode pegar em todos os locais. O local mais comum é no meio. Tem 25% embaixo e 25% em cima. Eu acho que assim, por exemplo, o tumor mais comum nessa região é o espinocelular, que é o mais frequente. Lá para baixo, por exemplo, é o adenocarcinoma, porque é causada por refluxo. Então está havendo assim, por causa de fumo, bebida alcoólica, uma série de outros motivos, o câncer mais comum é esse aqui, tá? Mas existe o câncer mais para baixo, que está aumentando por causa da doença do refluxo. Porque as pessoas estão engordando, estão comendo errado, uma série de coisas que a gente já conversou em outros programas, né? Então, a gente está vendo a incidência do adenocarcinoma do esôfago aumentar e o espinocelular, com as pessoas parando de fumar e beber, a tendência é diminuir isso daí. Né? Isso não quer dizer, gente, que câncer de estômago e de esôfago só pode aparecer na vida de quem fuma e bebe. Não, tem outras causas. Tem outras causas que a gente pode falar. Vamos ver, então? Vamos ver os nossos mitos e verdades? Olha... Cânceres gástricos costumam se manifestar por meio da perda de peso sem causa específica, vômito com sangue, dor de estômago frequente e má digestão. Sim, com certeza. E má digestão por quê? Então, por exemplo, se eu tiver um câncer alto de estômago, eu tenho dificuldade para passar comida. Então eu fico nauseado e vomitando. Né? E aí eu acabo regurgitando alimento. Se eu tiver na parte final do estômago, a comida fica parada, eu fico estufado. Se esse câncer ulcerar e sangrar, você vai vomitar com sangue. Sem dúvida nenhuma, a perda de peso, porque a pessoa come menos, e o consumo energético pelo próprio tumor e o sangramento é a causa, acho que, mais comum, né? É a causa mais comum. Vamos ver mais um? Gastrite é fator determinante para o desenvolvimento de tumores. Não. E também as pessoas às vezes se autodenominam que tem gastrite, mas nem foram ao médico. Então, esse é o problema. Eu acho que assim, uma coisa é eu ter uma dor de estômago, de vez em quando eu fizer algum abuso, uso de algum anti-inflamatório ou abusar, vai ter dor. Se isso ficar uma coisa persistente e não está melhorando e eu começo a me automedicar, talvez eu perca um tempo que seria importante para o diagnóstico. Então, óbvio, existem algumas gastrites que ocorrem. Então, por exemplo, se eu tiver a bactéria Helicobacter pylori, que a gente adquire em água mal higienizada, frutas mal preparadas, mal lavadas, essa bactéria ela vai causando processo inflamatório no estômago, gera uma gastrite crônica, isso muda o tecido, que a gente chama de metaplasia, né? E essa metaplasia com essa bactéria pode dar o câncer. Então, se eu tivesse feito endoscopia talvez lá atrás, descobrisse que eu tenho essa bactéria e tivesse tratado, talvez eu não tivesse um tipo de câncer. Mas dizem que todo mundo tem essa bactéria. Não. Mas que ela se prolifera quando está em desequilíbrio no estômago. Não. Assim, aqui na incidência no Brasil, infelizmente, por condições de saneamento e de higiene, é em torno de 45%, 50%. Muita gente. Na Europa e nos Estados Unidos é bem menor, sem dúvida nenhuma, por condições de saneamento. Daí a gente não é chato quando a gente diz para lavar os alimentos direitinho, escolher onde você vai comer na rua. Escolhe. Tem gente que trabalha direito na rua, como tem estabelecimento que trabalha direito, mas da mesma forma, tem estabelecimento que você paga uma nota e que nada é higienizado direito. Sim. Então tem que escolher bem, né? O local que se alimenta. Aquela história, visite sua cozinha, é verdade. É verdade. E aí tem gente que fala assim, vou pedir para visitar a cozinha. Pergunta, vai lá. Se ele deixar aberto é porque ele não tem nada para esconder, né? Ou então veja esses restaurantes que a cozinha é aberta. Fica mesmo no salão, fica um vidro e você vê todo mundo trabalhando ali. Onde eu almoço diariamente, assim, por correria, às vezes que dá tempo, a cozinha é aberta. E a gente vê as pessoas preparando alimento, que eu acho ótimo isso. E aí você vê a higiene, o cuidado de touca, de luva. Lavando a mão. Exatamente. Vamos ver mais uma? E não é frescura, viu, gente? Pacientes que retiraram o estômago devido a uma úlcera têm menor risco de desenvolver câncer. Não tem. Não. Pelo contrário, é assim, por exemplo, antigamente se fazia, quando não tinha os antiácidos que a gente tem hoje, modernos, tinha muita úlcera, e a gente fazia muita cirurgia porque os dentes sangravam muito, né? Então eu peguei essa fase que eu operava bastante. Só que 10, 12 anos depois, as pessoas desenvolviam um tipo de câncer, onde a gente juntava o intestino delgado com o estômago. E esses cânceres são muito frequentes. Então, normalmente, quem fez redução de estômago tem mais predisposição a desenvolver câncer. Então, normalmente a gente fala, sempre que se fizer a gastrectomia, ou seja, ressecção do estômago, faça endoscopia controle, porque existe mais possibilidade de ter câncer, não menos. Gente, lembrar que a endoscopia é um exame
tão simples. Sim, simples. Aí as pessoas ficam com medo de fazer um exame. Enfim, um tubo pela minha garganta. Gente, você toma um anestésico, você nem percebe nada. Não dói a garganta, você nem sente o que você passou. Nem endoscopia, nem colposcopia, que você também colonoscopia. Exatamente. Que também é importante para você ver os tumores no intestino, né? Porque aqui o único preparo é o jejum. Diferente da colonoscopia que tem que preparar o intestino. Aqui não. Assim, mas já faz os dois de uma vez. Eu não faço, já faço os dois de uma vez. Já quer pra ir, vai de uma vez, pronto. Vai por cima e por baixo. Pronto, de uma vez. Acabou. Você já pega um dia, já faz tudo. Porque, gente, é um dia, é uma manhã, uma tarde que você vai se dedicar para a sua vida inteira, para a sua saúde. Que vai mudar a tua vida. E muda, né? Sim. E tem gente que tem medo de diagnóstico, não tem que ter medo de diagnóstico. No consultório, a gente tem investido muito na prevenção e assim a gente tem curado pacientes com exames simples endoscópicos. Então. E eles fugiram de uma cirurgia talvez futura que teria mortalidade, né? Ou uma cirurgia que pudesse literalmente dificultar bastante essa qualidade de vida, né? Sim, nunca são cirurgias pequenas, são sempre cirurgias grandes, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Uma dieta rica em alimentos ácidos causa tumor no estômago. Voltando com o doutor Liboni, ficou no ar aquela mito ou verdade? Uma dieta rica em alimentos ácidos causa tumor no estômago. Não é mito, não tem nada a ver. Pode comer sem problemas. O problema do alimento ácido é como a gente está com a nossa saúde, né? Com exatamente. O restante, né? Claro, se eu tiver algum problema no estômago, úlcera, gastrite ou uma esofagite, essa acidez talvez lesione mais. Mas no dia a dia, não, pode comer tranquilo. Agora, e os antiácidos, a automedicação, isso pode prejudicar ou não? Sim, assim, por exemplo, quando a gente usa o antiácido, toda vez que a gente dá um remédio, o médico tem que saber uma balança, o que é bom e o que é ruim. Então, quando eu uso o antiácido muito tempo, eu não absorvo cálcio, não absorvo ferro, eu tiro a acidez do estômago para fazer a digestão, eu colonizo mais com a bactéria Helicobacter pylori, porque a bactéria Helicobacter, ela adora lugar que não tem ácido, mas ela é chata, ela vai e se instala no estômago onde tem ácido. Ela não gosta porque ela vai no ácido. Aí ela vai na mucosa, destrói a mucosa para não produzir ácido, aí que gera o processo inflamatório, por isso que dá mais câncer. Então o uso crônico tem uma série de problemas também. Então o remédio é bom quando bem indicado e por uma pessoa que está acompanhando. Senão vira veneno, né? Senão vira veneno, né? Vamos ver mais um? A irritação crônica do esôfago pode contribuir para o aparecimento de tumores malignos. É isso que nós conversamos agora, né? Então, por exemplo, se você tem muito refluxo, você pode desenvolver o Barrett, que é um tecido que o esôfago ele cria para tentar proteger da agressão ácida. Então, quando eu tenho um tecido que não era para estar lá, sofrendo uma agressão, o que acontece? A displasia. A displasia é a mudança das células. Então, existe a incidência de quase 0,5% a 0,70% ao ano de risco de ter câncer de esôfago. Por isso que está aumentando a incidência de adenocarcinoma de esôfago. E a hereditariedade, conta? Conta sim. Em relação à abertura da válvula, que permite o refluxo, uma série de coisas acabam contribuindo para isso, né? Agora, bom a gente ficar atento também aos sinais do nosso corpo, né? Sim. Se você sabe que você come molho vermelho à noite e que te dá refluxo, não coma molho vermelho à noite. Sim. E a gente, infelizmente, tem uma vida tão corrida, porque a gente também não sabe dar prioridade às coisas. Vai jantar muito tarde e vai direto deitar. Sim. Come, porque não almoçou direito, porque a vida foi extremamente estressante, come demais e deita, quer dizer, aí fica mais complexo o processo todo de digestão. Eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de rigor com o que a gente come, né? A gente perdeu nessa correria, esse movimento de fast food, transformou um negócio que a gente virou um carvoeiro, a gente vai jogando para produzir energia, e não é isso, né? O slow food é uma coisa bacana, que você vai lá, você vai comer a tua salada, você vai preparar a tua comida, você vai curtir a tua comida. Quando a gente come rápido, a gente não sabe nem o que está comendo. Então e aí acaba envenenando. A gente não para em posto de gasolina e põe gasolina adulterada porque a gente gosta. E o que a gente faz? Bota a comida adulterada dentro do organismo e sai rodando. Está errado. E hoje a gente sabe o quanto que cada vez mais cedo as crianças já estão nesse processo, Sim, né? sim. E tem que começar desde a infância, educar nas escolas, os pais, para que elas tenham educação alimentar. Aquela história de fritura, e a gente não comia isso tudo porque a gente não tinha dinheiro Sim. e tinha uma consciência diferente. Então, vê como às vezes a facilidade econômica é um complicador para a saúde. Que são coisas baratas, mas são complicadas, com conservantes. Muitos desses alimentos têm conservantes que, quando eles entram em contato com ácido e com as proteínas do estômago, são cancerígenos, né? Como as nitrosaminas, por exemplo. Se você pegar um monte de alimentos, tem os conservantes, isso é um veneno. Enlatados, embutidos, porque a gente não tem pressa, vai lá, abre lata e tal e vai pondo. Quando a gente preparava a comida com calma, não tinha tanta incidência de câncer como tem agora. Não que você vai comer uma vez vai ter câncer, mas isso vai se somando por todos os dias. E tem gente que vive de latinha. Sim, vai fumando,
vai bebendo, vai comendo errado, usando produtos químicos. Então, por exemplo, tem lugares que a água é contaminada com petróleo, nesses lugares, né, na Arábia, aquelas regiões, então, compostos derivados dos petróleos dão mais câncer, lugares que têm baixa incidência, por exemplo, a gente às vezes acha que está comendo bem, mas está comendo pouca vitamina A, C, molibdênios e essas coisas que protegem, de repente, o tubo digestivo, porque a gente está comendo produto industrializado e não estamos comendo saladas, frutas, verduras que protegem o intestino. Ou então os alimentos cheios de agrotóxicos, né? Cheio de agrotóxicos, que é pior ainda. E no Brasil não temos um controle bacana disso, porque muito entra clandestinamente, você acaba usando produtos que não eram para ser usados aqui e a gente acaba comendo, né? Então, gente, parece brincadeira, mas a coisa é séria. Sim. Quando a gente fica atormentando todo mundo falando de alimentação, é porque vai fazer a diferença lá na frente. Mas não lá na frente tão distante. Lá na frente pode ser semana que vem. Sim. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Então é perto, né? Então é o teu dia a dia, é o que você mais faz, né? É comer bem. Comer direito. Vamos ver mais um, é o último mito ou verdade? Bebidas muito quentes podem levar a câncer de esôfago. Aqui eu vou colocar mito, mas também é verdade. Então, por exemplo, a temperatura que você acha que pode se desenvolver câncer é acima de 65 graus. Um dos exemplos é quem gosta de tomar chimarrão. Os gaúchos vão ficar loucos da vida comigo. Mas assim, eles deglutem rapidamente isso e aquela temperatura faz uma queimadura no esôfago. Mas aí você sente que arde. Arde. Aquilo, eu não sei como eles gostam daquilo. Eu não gosto. É amargo, não consigo. É amargo, eu já tomei e já não gosto. Mas é coisa tradicional, mas aumenta a incidência. Então, a temperatura que a gente bebe normalmente, que é o cafezinho, que até mostrou, 55 graus, tal, não faz tão mal. O problema é ingerir aquilo rapidamente, porque eles têm que numa pipeta, né, eles puxam aquilo rápido e engole, aquilo realmente causa mais câncer mesmo. Então, acima de 65 graus é complicado. Abaixo disso, não. Então, ninguém vai deixar de tomar chá, ou café, ou tomar sua coisa fria, porque vai dar câncer. Não, temperaturas muito acima do normal é que vão dar câncer. Simplesmente porque queima, né? Queima, exatamente. É isso, é uma queimadura. Inflamou, pronto, pode dar problema. Exatamente. E todo tipo de inflamação que a gente tem no corpo da gente pode se tornar, um câncer, ora um outro problema, depende do órgão afetado. Né? Sim, são fatores ambientais, é uma associação de um monte de coisa, erros alimentares, ambientais, fatores genéticos que acabam contribuindo. Agora, tem coisas que a gente pode mudar, não pode mudar o ar que você respira, mas o restante a gente pode mudar o restante, né? Com certeza. Volta já, tem muitas dúvidas, vamos ver as primeiras, de quem são? Ó, Maria, fiz uma endoscopia e o resultado foi hérnia de hiato. Por que isso acontece? A hérnia de hiato, na verdade, ela é um local que é um buraquinho no diafragma, que a gente respira, o diafragma faz esse movimento. E tem um buraco por onde passa o esôfago. Ele é justinho. Quando esse buraco se alarga, o estômago pode subir. Aí ele fica flácido? Não, aí o estômago sobe para a região do tórax e aí é constatada a hérnia de hiato. A hérnia de hiato pode acontecer, por exemplo, pacientes muito obesos, pacientes que fazem muita força, por predisposição genética, algumas doenças que nem a amiloidose, que são flacidez dos tecidos, várias coisas, até a própria gravidez, né? Porque você aumenta a barriga e você força a região para ter essa migração do estômago para dentro do tórax. Mas aí é só a cirurgia que pode ser feita? Não, se for uma hérnia de hiato pequenininha, o doente for assintomático, não, você pode observar. Agora, o doente é muito sintomático, sente muita dor, está tendo muito refluxo, você vai fazer os exames de investigação e aí uma porcentagem pequena vai acabar indo para a cirurgia. Você fala e o estômago sobe, eu já falei, meu Deus, então o negócio é abrir e já arrumar de uma vez. E trazer para baixo, né? Põe o bichinho pro lugar dele, pronto. Mas em muitos casos não causa nada, né? Não precisa. Se a válvula estiver bem fechadinha, não há necessidade de operar. Agora, se eu tiver hérnia de hiato com a válvula aberta, o refluxo é mais intenso. Aí pode barretizar, pode dar câncer, dar todas aquelas complicações. Então, Maria Elaine, depende então o grau da hérnia de hiato. Exatamente, e os sintomas que ela tem. Então, volte ao médico se você está com alguma dúvida, eu escute uma segunda opinião. Claro. Que é demais. Vamos ver mais uma? Wanda, minha última endoscopia mostrou que tenho H. pylori, por isso comecei a tomar antibiótico há 7 dias. Quem tem essa bactéria está mais sujeito a ter câncer de estômago? Sim. Então, existem cepas, né, que são mais agressivas e que dão mais câncer de estômago. Por exemplo, tem remédios que não funcionam em alguns países, funcionam, porque depende mesmo da cepa da bactéria. Ela vai tratar, dependendo aqui no Brasil a gente começa com um esquema, que é um esquema que é com claritromicina, amoxicilina e omeprazol. O índice de sucesso é 75%. Ela vai ter que repetir a endoscopia daqui 6 meses para ver se a bactéria sumiu ou não e se houve cicatrização. Se houver resistência, você tem um outro esquema
que é com uma quinolona, com amoxicilina e outra medicação, e vai fazendo, que aí o índice de sucesso é um pouquinho maior. Então, existe esse cuidado que após esse tratamento, que é um tratamento chato, são muitos comprimidos por dia, a pessoa fica com gosto amargo na boca, mas tem que fazer, não pode parar. Tem que para poder extirpar essa bactéria. E você falou bem, não pode parar, porque antibiótico, quando fala 7 dias, são 7 dias. As pessoas desistem, falam, que ruim, como não ficou... Então melhorei, né? Não, mas tem que cumprir os 7 dias, ou às vezes até 14, dependendo da prescrição médica. Então daqui 6 meses a Wanda vai ter que refazer a endoscopia, né? Exatamente. Depois, acompanha direitinho, viu, Wanda? Claro. Fez 6 meses, tudo bem. Depois siga a recomendação do seu médico, né? Vamos ver mais uma? Cida, minha mãe tem câncer de estômago e ontem vomitou sangue preto. Isso pode ser um efeito da quimioterapia? Sim, não só da quimioterapia, mas do próprio tumor, né? Porque o tumor ele é muito vascularizado, ele cresce muito. Então, quando você faz a quimioterapia, existe uma necrose desse tecido. Então, ele cai, né? A ideia é matar o tumor, né? Exatamente. E aí, sangra e o sangramento é normal. Se não parar o sangramento, você tem que fazer alguns tratamentos. Às vezes cirurgias de emergência, às vezes tem que fazer radioterapia para tentar parar o sangramento, né? Ou usar laser. Existem vários processos, até colocar prótese para tentar parar esse sangramento. Então, os tratamentos são diversos. Se for um sangramento importante e constante, tem que ir para o hospital e tem que estancar, porque senão ela vai ficar anêmica, né? Agora, pelo menos as avós, a gente escuta dizer, quando o sangue é vivo, é sinal que então o sangramento está maior. Quando o sangue é escuro, é sinal que ele já está coagulando. Isso é verdade? É quando você vomita, né? É o que você falou, depende da quantidade e da capacidade que a pessoa tem de vomitar. Então, no estômago, é um pouquinho diferente de quando eu evacuo. Na evacuar sempre vai estar escuro, preto, que a gente chama de melena. Tem um cheiro forte, parece um piche. Mas quando eu vomito, pode ter sangue vivo, como pode ter resíduo também, que você já digeriu parte daquilo lá que foi para o intestino e voltou, tá? Então, para o estômago é um pouquinho diferente. Sangrou, corre para o médico. vai para o hospital que você pode ter complicações. Então, o bom é que a Cida fale com o médico dela, né? Sim. Ele tem que voltar lá, quem está fazendo acompanhamento oncológico, e rever isso daí. Tem que fazer um exame de hemoglobina para ver se está anêmica, se precisar repõe, se precisar vai ter que fazer endoscopia e identificar o ponto de sangramento. Então, Cida, leve sua mãe ao médico direitinho, tá? Mas não é para ficar apavorado, mas é para levar. Sim. Vamos ver mais uma. Luana, tomar muitos antiácidos para gastrite pode contribuir para o aparecimento de tumores? É o que nós conversamos anteriormente. Não, né? É a mesma coisa, né? Tá bom. Tá. Vamos ver mais uma. Suzana, o câncer de esôfago pode se espalhar para outros órgãos? Ele se espalha. O esôfago, o problema do esôfago, porque ele é muito fininho, né? Ele tem a mucosa, submucosa, muscular, praticamente ele não tem uma camada que a gente fala uma capinha que as outras partes do tubo digestivo têm. Então, ele se espalha rápido, mas sempre assim, é parte pulmonar, ganglionar e a parte hepática. É diferente do estômago. O estômago já é um pouco mais agressivo, então ele se espalha para fígado, vai para baixo, a região do cólon, grande aumento, vai para cérebro, pulmão, ósseos, né, também. Mas o esôfago, ele se espalha e o problema é que é nesta região, e para você abordar é complicado, são cirurgias sempre grandes, né? Agora, todo câncer se espalha, né? Sim. Pode se espalhar, quer dizer, se não tiver feito um diagnóstico correto, tratamento certinho, porque tem gente... a gente viu o caso do menino que fazia lá o Mr. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? Quem cura é a cirurgia. Então, eu tenho que ter tempo hábil para fazer o procedimento, seja endoscópico ou cirúrgico. A quimioterapia vai depender, e a rádio, de se eu tenho gânglios comprometidos. O que é gânglio? Que nem quando eu estou gripado, eu não fico cheio de bolinhas, aquelas ínguas. Então, se eu tiver gânglios comprometidos, obrigatoriamente eu vou ter que fazer quimioterapia, ou talvez radioterapia. Então, esse que é o problema. Então, a velocidade do tratamento e a rapidez da intervenção é que vai dar o prognóstico para o paciente. Agora um prognóstico negativo é você optar em não fazer tratamento nenhum. Agora o problema... Porque aí... Então, mas quando o dente tem sintomas, olha só, quando o esôfago dá sintomas, já quase 50% da área já está comprometida. Então, ele já tem metástase. Então, muitos desses pacientes acabam não operando. Eu acabo fazendo uma cirurgia paliativa para melhorar a dor, a dificuldade para comer ou porque tem outro problema. No estômago, idem. Então, muitos dos casos que a gente acaba operando, às vezes, são inópsis. Mas... às vezes demorou muito tempo a pessoa ir. Exatamente. E muito tempo são muitos anos, né? Não são meses, né? Sim. Então, o tempo é o segredo para tratar esses doentes com câncer. E todo tipo de doença, gente, não importa qual seja, quanto antes a gente tem um diagnóstico, mais rapidamente a gente começa o tratamento indicado e maiores são as nossas chances da gente ficar bem, né? Com certeza. Vamos ver a última?
Cristina, a radioterapia contra um tumor no esôfago pode fazer com que o paciente tenha dificuldades para engolir alimentos? Ah, sim. Pode. Quando você faz a radioterapia, a gente não faz tudo de uma vez, né? A gente distribui a quantidade de radiação que você vai fazer. Hoje você tem a radioterapia muito bem definida, com os equipamentos novos, você vai exatamente no ponto. Mas ela faz uma mucosite, uma inflamação da mucosa, ela faz aftas, uma série de dificuldades, e a pessoa tem essa dificuldade para comer durante um tempo. E muitos dos pacientes acabam desistindo às vezes de fazer, e não é para desistir, porque do mesmo jeito que está inflamando, tem tecido morrendo, que é o tumor que eu quero que ele morra. Então, essa inflamação é por causa disso. Então, às vezes o paciente tem que ter paciência, tem que resistir um pouquinho. É duro, não é fácil quem tem esse tipo de problema, mas é o que vai curá-lo. Então, passado um período de uma semana, esse processo passa, inflamatório, esse processo de necrose, a pessoa depois melhora. E a gente usa muito radioterapia para facilitar a alimentação do paciente, ou por causa de um sangramento, ou por causa de dor, né? Agora, gente, lembrando que o nosso espaço aqui não é de diagnóstico. Sim. Nossos médicos, hoje o doutor Liboni, quando responde as perguntas, de uma forma generalizada, assim, é um passo, rapidamente se fala, porque a gente não sabe qual o histórico da pessoa, porque aqui uma pessoa liga e fala, aconteceu isso, mas não se sabe, não está à frente do paciente. Então, só no consultório médico você vai ter o seu diagnóstico, orientação sobre o melhor tratamento. A nossa ideia é que aqui, nessa prestação de serviços, a gente aprenda, primeiro, o quanto que é importante fazer os exames preventivos, o quanto que isso só depende de cada um de nós. Depois que você tendo um diagnóstico, vá ao médico, faça tudo o que ele recomendar, faça a sua parte. Se mandou voltar em 6 meses, volta em 6 meses. Não fala, não tá doendo nada, eu não vou lá porque ele quer ganhar consulta. Não é nada disso, gente. A coisa mais importante que a gente tem é esse corpinho que Deus deu pra gente, né? Então a gente tem que cuidar dele, né? Eu acho que é a única coisa, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Não faz nada. Não faz nada. Você pode ter rios de dinheiro, mas não tem saúde, não adianta nada. Então cuide bem da sua saúde. Vou passar para vocês o site do Dr. Liboni para você ter mais informações. Lembrar que ele é cirurgião gastrointestinal. O site é o www.clinicafactum.com.br clinicafactum.com.br. Querem sugerir algum tema para a gente conversar aqui? Muito bem-vindo. Pode mandar para a gente. Um beijão. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Sempre bom tê-la aqui.